Bem, pessoal, boa tarde a todos aí, dando início aí à nossa aula com respeito ao grupo 4, né, do curso de Química Analítica, da disciplina Química Analítica Experimental 1, do curso de Química, Licenciatura em Química à Distância, né. Então, obrigado aí pela presença de todos, né, por essa aula, né, obrigado aí pela participação aí no fórum de discussão da disciplina, nas curtidas dos vídeos e também no seu compartilhamento. Muito obrigado aí a todos que estão acompanhando aí o curso, né? E não esqueçam aí de deixar sempre as suas perguntas, né? Para que a gente possa estar respondendo nos fóruns de discussão, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a separação e identificação dos elementos bismuto, mercúrio, chumbo, cobre e cádmio, né? Então a gente vai fazer algumas experiências aí importantes para separar, né, e identificar esses elementos aí extremamente importantes na análise da química qualitativa. Bem, pessoal, então dando início aí à nossa primeira parte da aula de hoje, né, a gente vai primeiro preparar nossas amostras, né? Então a gente tem aqui uma estande de tubo de ensaio, né? Então a gente vai colocar algumas gotinhas dos nossos analitos aqui nesses tubos de ensaio, vai colocar o reagente, né, e vai aquecer para que haja a precipitação dos sulfetos dos metais que a gente tem interesse. Então a primeira parte é colocar os metais aqui. Então nós temos aqui o nitrato de mercúrio, tá? Então vamos colocar aí algumas gotinhas do nitrato de mercúrio, por exemplo aí de 2 a 3 gotinhas, né, em cada tubo. 1, 2, 3. Opa. O segundo elemento aqui agora. Então o primeiro foi o nitrato de mercúrio. Agora a gente vai colocar o nitrato de bismuto. 1, 2, 3. Nitrato de chumbo 2. 1, 2, 3. Então nós temos aqui nitrato de mercúrio, nitrato de chumbo, aliás, nitrato de bismuto e nitrato de chumbo. Agora a gente vai colocar um pouquinho de nitrato de cádmio. Então são tubos de ensaios diferentes, tá? E finalmente a gente vai colocar o nitrato de cobre. Então finalmente a gente vai colocar aí o nosso nitrato de cobre 2, né? Nossa última amostra aí. Pronto. Então para que a gente não perca aí, né, é interessante que a gente identifique os nossos tubos, tá? Então a gente vai escrever aqui, né, com uma caneta de retro, qual o elemento está em cada tubo. Então aqui eu tenho cobre, aqui eu tenho o cádmio, elemento cádmio, aqui nós temos o chumbo, aqui nós temos o bismuto, e finalmente no primeiro a gente tem o mercúrio. Ok, agora, né, o próximo passo é acidificar o meio utilizando o nitrato de ácido nítrico, aliás, né? 6 mol por litro, 2 gotinhas em cada tubo, e finalmente a gente vai adicionar o reagente que vai fazer com que haja a precipitação, né? Que é a tioacetamida, 1 mol por litro, tá?
Então nós temos que fazer essa adição, né, do ácido nítrico. Nós temos aqui o ácido nítrico, 6 mol por litro, e vamos adicionar aí 2 gotinhas aí em cada tubo. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. Perfeito. Bem, após esse procedimento, a gente vai então adicionar a tioacetamida, né, que está aqui. E aí, nesse caso, a gente vai adicionar aí por volta de 10 gotas, né, ou meio ml. Lembrando que 1 ml corresponde a 20 gotas. Se eu quero meio ml, então eu tenho que adicionar por volta de 10 gotas. Bom, precipitado cor marrom. Finalmente no de cobre. 3. Pronto. Bem, após esse passo, agora a gente vai aquecer em banho-maria por cerca de 5 minutos na chapa de aquecimento ali na capela. Bem, pessoal, então a gente acabou de adicionar aí ácido nítrico à nossa solução, né? Fizemos aí 5 amostras com elementos diferentes, né? Então nós temos lá na nossa amostra mercúrio, bismuto, chumbo, cádmio e cobre. Então a gente adicionou o ácido nítrico e depois adicionou a tioacetamida. A tioacetamida, ela serve da seguinte maneira: essa é a tioacetamida, né? Ela, na presença de ácido e água, né, forma esse composto aqui e libera o íon amônio e esse composto aqui, que é o H2S. O H2S vai reagir então com cada elemento presente na nossa amostra, formando o seu sulfeto. Por exemplo, né, se a gente pegar o nosso primeiro exemplo lá, né, nós tínhamos mercúrio, né, na solução. Ele vai reagir então com o ácido sulfídrico, né, formando o sulfeto de mercúrio mais 2H+. No caso lá nós temos como contraíon o NO3-. Então aqui esse ácido vai formar aí, o H vai formar com o nitrato, né, o ácido nítrico. Tá? Eu não estou representando ele aqui porque o que a gente está interessado é nesse composto aqui, que é ele que vai precipitar, e depois a gente vai identificar o mercúrio através dessa precipitação e posteriormente algumas reações específicas. É isso. Bem, pessoal, então a gente acabou de fazer a parte de adição da tioacetamida, né, em presença de ácido. A gente viu as reações que ocorrem, né? Nós estamos agora aquecendo para que haja a formação do precipitado, né? Após essa formação, a gente vai centrifugar cada um desses precipitados, né, para separar eles. Após essa separação desse precipitado, a gente vai verificar a solubilidade dele
em ácido. Então a gente vai adicionar algumas gotas de ácido e vai ver se ele vai ser solúvel ou não. A gente vai ver que somente o mercúrio não é solúvel em ácido. E aí nesse caso a gente vai ter que preparar uma solução de água régia, tá? Que é uma mistura entre ácido nítrico e ácido clorídrico, tá? Mas primeiramente, né, após os 5 minutos aqui de aquecimento, né, a gente já pode ir para a centrífuga para centrifugar e depois lavar esse precipitado com água, né, quente e posteriormente dissolvê-los em ácido nítrico, tá? Bem, pessoal, então a gente já centrifugou, né? Já lavou, já. Agora a gente vai finalizar retirando o sobrenadante de todas as amostras. Então esse aqui é o cobre, então é o sulfeto de cobre precipitado. Esse aqui é o sulfeto de cádmio. É o único que tem coloração amarelo. Esse aqui é o sulfeto de mercúrio. Esse aqui é o sulfeto de bismuto. Ele tem uma coloração mais marrom. Toma cuidado para não pegar o precipitado durante o processo de transferência. Finalmente, o sulfeto de chumbo. Bem, feito isso então, agora o próximo passo é adicionar ácido nítrico, né, para poder dissolver os precipitados. Então o único que não vai ser dissolvido vai ser o ácido, o mercúrio. Todos os demais serão dissolvidos em ácido, tá? Aí no caso do mercúrio, o que a gente vai fazer é adicionar uma solução de água régia, que é uma mistura de ácido nítrico com ácido clorídrico. Então aqui nós temos o ácido nítrico, nós vamos adicionar em cada tubo 10 gotinhas.
Bem, pessoal, então a gente acabou de terminar aqui de aquecer, né? Então a gente pode verificar que todas as nossas amostras foram solúveis em ácido nítrico 4 mol por litro, né, após aquecimento, tá? Com exceção do mercúrio, tá? O mercúrio, sulfeto de mercúrio não é solúvel em meio ácido, tá? Nessas condições de ácido nítrico 4 mol por litro. Então, para que ele seja solúvel, a gente precisa solubilizar ele em água régia. A água régia é uma mistura de ácido nítrico concentrado com ácido clorídrico concentrado. A gente vai usar para essa quantidade aqui de solução, né, 8 gotas de água régia, que a gente vai preparar misturando, então, 2 gotas de ácido nítrico mais 6 gotas de ácido clorídrico. Então, nós temos aqui o ácido nítrico. Lembrando que toda vez que a gente for mexer com ácido concentrado, a gente tem que usar a capela. Vai adicionar então 2 gotas. 1, 2. E 6 gotas de ácido clorídrico concentrado. Pronto, temos a solubilização também do sulfeto de mercúrio. Bem, pessoal, então nós acabamos a primeira parte do nosso experimento. Agora a gente vai fazer algumas reações específicas, né? Então a gente vai preparar a nossa amostra novamente. Em cada tubo a gente vai acrescentar de 2 a 3 gotinhas de cada um dos metais presentes nessa solução, né? Que no caso é mercúrio, cádmio, bismuto, chumbo, cobre, né? E vai adicionar nessa amostra, né, o sulfato de amônio, né, para verificar se há precipitado ou não, tá? Bem, então a gente vai primeiro preparar a nossa amostra adicionando aí em cada tubo, né, a quantidade específica dos metais. No caso aqui nós temos o mercúrio primeiro. Então, vamos adicionar aí, preparar a nossa amostra de 2 a 3 gotinhas. Então, temos o mercúrio, bismuto, nitrato de bismuto, nitrato de chumbo 2, nitrato de cádmio, e finalmente nitrato de cobre 2. Pronto. Agora a gente vai verificar a formação de precipitado adicionando aí solução de sulfato de amônio. Tá? Nós temos aqui a solução de sulfato de amônio e nós vamos adicionar aí algumas gotas, mais ou menos umas 5 gotas aí em cada amostra. Não há formação de precipitado. Esse aqui é o mercúrio, esse aqui é o bismuto. E esse aqui é o chumbo. Ó, como já formou o precipitado aqui já.
Esse aqui, ele não formou, ele ficou ainda em suspensão, né? Cádmio. Não há formação. E finalmente o cobre. Também não forma. Tá? Talvez o nosso bismuto aqui, né, ele esteja contaminado com mercúrio, com chumbo, né? Por isso que teve aí a formação de um pequeno precipitado aí, tá? Bem, agora, né, na próxima etapa desse procedimento é solubilizar esse precipitado que formou aqui. Como que a gente vai solubilizar ele? A gente vai adicionar o acetato de amônio, tá? Na concentração aí de 1 mol por litro, tá? De acetato de amônio. E após isso a gente vai aquecer para que haja a solubilidade aí desse precipitado. Bem, agora a gente vai para a parte de aquecimento. Bem, pessoal, então a gente fez aí com sulfato, né? Agora a gente vai fazer com hidróxido de amônio, tá? Então a gente vai preparar novamente as nossas amostras, né? Então no primeiro tubo a gente vai pôr o nitrato de mercúrio de 2 a 3 gotinhas. Nitrato de bismuto. Nitrato de chumbo. Nitrato de cádmio. E finalmente o nitrato de cobre. Pronto. Agora a gente vai pôr então algumas gotinhas, mais ou menos umas 5, 6 gotinhas de hidróxido de amônio, tá? A gente vai ver que vai ocorrer a formação de precipitado em todos eles, tá? Formou um precipitado no mercúrio, no bismuto, no chumbo, eu adicionei mais do que eu devia, mas forma o precipitado também de cádmio. Só que a adição de mais hidróxido faz com que haja a solubilização desse precipitado. E aí forma um complexo que é solúvel, né? Então uma gotinha já era suficiente para formar. Eu adicionei a mais, ele solubilizou. O mesmo acontece com o cobre. Então eu vou adicionar uma gota só para que vocês vejam lá. Formou precipitado azul. Agora, se eu continuar adicionando, ele vai solubilizar. Pronto, dissolveu o meu precipitado. E olha que bonito que ficou. Ficou uma solução azulada, que é característico de íons cobre, tá? Então, os únicos elementos que
na presença de hidróxido de amônio, né, formam precipitado e após a adição de uma quantidade maior se dissocia, né, se a dissolução desses metais, desses materiais, desses hidróxidos, são os elementos cádmio e o cobre. No livro aí de vocês são apresentadas reações da formação aí do quelato, né, do aquamin composto aí de cobre e o composto de níquel, tá? Então é isso aí dessa reação. Obrigado. Bem, pessoal, então agora é o teste da presença de mercúrio na nossa amostra, né? A gente poderia fazer esse teste usando a nossa amostra desconhecida, né, que a gente preparou nos itens anteriores, onde a gente acabou dissolvendo o sulfeto de mercúrio, né, numa solução de água régia, onde eu tenho ácido nítrico e ácido clorídrico concentrado. Então, para fazer nessa solução, primeiramente eu tenho que neutralizar ela, tá? Então eu tenho que tirar o ácido, porque ela está muito ácida, então eu tenho que adicionar hidróxido de amônio nela. Mas a gente não vai fazer nessa amostra, a gente vai fazer numa amostra de nitrato de mercúrio. Então a gente tem aqui o nitrato de mercúrio, tá? Ele já está neutro, tá? Não preciso pôr nenhuma base nele, então eu só vou adicionar ele aqui e vou colocar, para fazer o nosso teste, uma lâmina de cobre previamente limpa, tá? E vamos aguardar aí alguns minutos, né, para que haja a deposição do mercúrio na superfície do cobre. Depois a gente vai dar uma limpada com um pano, né, para a gente ver que ficou mesmo prateado. Isso é uma indicativa da presença de mercúrio na solução, né, porque ele acabou precipitando, depositando, aliás, né, na superfície do cobre por uma reação simples de deslocamento aí, né, uma reação de troca, né, uma oxidação, redução aí. No caso, o mercúrio que está na forma 2+, vai para a superfície do cobre na forma de Ag0. E o cobre, por sua vez, sofre o processo de oxidação, né, passa de 0 para cobre 2+, e vai para a solução. Então está trocando aí e há uma deposição desse metal sobre a superfície. E isso é uma maneira de identificar a presença de mercúrio na solução. Bem, pessoal, então a gente está vendo aqui já a deposição aí do mercúrio. Percebe que a coloração é bem diferente, né? Então aqui é o cobre, que é uma cor vermelho, né, um pouco mais puxado para o marrom, né? E aqui, né, onde tem a deposição do mercúrio, já está já prateado, né? Isso então é a identificação do mercúrio. Bem, pessoal, então agora a gente vai fazer a parte da identificação do chumbo, né? Primeiramente a gente vai pegar uma amostra de chumbo, né, um nitrato de chumbo, né, algumas gotinhas. Depois a gente vai precipitar usando de cromato, separar esse material, né, e depois, né, que a gente precipitar ele, né, na forma de cromato, né, a gente vai separar, né, e solubilizar ele com o hidróxido de sódio 6 mol por litro, tá? Então, primeira parte, pegar uma amostra aí do nitrato de chumbo, tá? Então a gente vai pegar de 2 a 3 gotinhas. 3 gotas de nitrato de chumbo. E agora a gente vai precipitar ele com o dicromato de potássio, tá? Então aqui nós temos a solução de dicromato. Vamos adicionar algumas gotinhas aqui para que haja a formação do precipitado. Pronto, formou o precipitado. Agora a gente vai centrifugar ele, separar ele do sobrenadante e vai dissolver ele com o hidróxido de sódio, 6 mol por litro. Bem, pessoal, então a gente acabou de fazer a centrifugação, né? Perceba que nós temos o precipitado aqui embaixo. Vamos tirar o sobrenadante, tá? E agora a gente vai dissolver
esse precipitado usando uma solução de hidróxido de sódio 6 mol por litro. Pronto, dissolvemos o nosso precipitado, tá? Isso é uma indicativa realmente da formação do dicromato de chumbo, né? Na primeira reação que a gente fez e agora pela solubilização desse precipitado. Bem pessoal, então a gente vai testar agora a presença de cobre no meio, né? Então nós temos aqui a solução de cobre, tá? Então esse teste será feito com o teste de chama, né? Na chama ele vai apresentar uma coloração verde esmeralda, né? Então nós temos aqui o cobre, nitrato de cobre. A gente vai pôr algumas gotas aqui de nitrato de cobre, tá? Nós já temos aqui o fio de Monel, né? Ele já foi previamente tratado com ácido clorídrico e colocado na chama. Perceba que não há coloração, né? Então a gente vai agora levar esse fio aqui na minha solução e colocar aqui. Olha lá, vocês conseguiram perceber a coloração? Bem pessoal, a gente já viu aí o teste do cobre, né, na chama. A gente pode fazer outro teste também, que é a formação, né, de uma solução azulada na presença de hidróxido de amônio. Então se você adicionar hidróxido de amônio numa solução de nitrato de cobre, né, você forma uma solução azulada. A gente já viu aí no teste anterior. Além desse teste, nós também temos o teste com o ferrocianeto de potássio. Com ele a gente também pode identificar a presença de cobre. Nesse caso, então, nós temos que pegar novamente uma amostra, né, de nitrato de cobre. Tá? Então nós temos aqui nitrato de cobre e aí a gente vai precisar acidificar e neutralizar essa solução, ou seja, vai precisar preparar um tampão, tá? Que essa reação ela é tamponada. Então, primeiramente a gente já adicionou aí a nossa amostra desconhecida, que é o nitrato de cobre, né? Agora a gente vai adicionar algumas gotinhas aí de ácido acético, tá? Até que o nosso meio fique acidificado. E a gente vai controlar aí a nossa reação com papel de pH universal, tá? Então nós temos aqui o ácido acético. A gente vai adicionar algumas gotinhas aqui na nossa solução para que ela se torne ácida. Bem, nós temos um bastão de vidro aqui. Passa na nossa amostra e verifica, né, se ela está acidificada ou não, utilizando aqui o nosso sistema de controle, né? Então, olhando aqui, nós temos já que o nosso meio ele está bastante ácido, né? Já está com pH aqui próximo a 3, né? 3,2. Então, ele já está acidificado. Nesse momento, agora a gente vai adicionar o nosso reagente, que é o ferrocianeto de potássio, tá? Pronto, precipitou. Isso é um indicativo da presença de cobre na nossa amostra desconhecida. Bem pessoal, então finalizando aqui o nosso experimento de hoje, né, a gente vai identificar o cádmio na presença de cobre, tá?
Então, depois que a gente fizer a separação do cobre na solução, a gente pode precipitar ele, né, como a gente já viu no experimento anterior, né, ou fazer algum outro teste, né, um teste de chama, né, que pode visualizar aí a cor verde esmeralda, né. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é preparar a nossa amostra. No caso aqui, ela é uma amostra que vai estar presente nela tanto o nitrato de cobre, que eu vou adicionar, quanto o nitrato de cádmio. Então eu tenho aqui algumas gotinhas de nitrato de cobre e algumas gotinhas de nitrato de cádmio. Pronto, não dá para perceber a diferença entre esses dois materiais, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar aí algumas gotinhas, né, 10 gotinhas de glicerina, 1 para 1, tá? Então, nós temos aí a glicerina, vamos adicionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Bem, após essa parte de adicionar a glicerina, a gente vai adicionar o hidróxido de sódio 6 mol por litro. Então a gente vai ver que após a adição, como o cobre vai formar um complexo com a glicerina, ele vai ficar solúvel em solução. Contudo, o cádmio ele não vai ficar solúvel porque ele não forma esse complexo com a glicerina, né? Ele vai precipitar na forma de hidróxido de cádmio, tá? Então vamos adicionar aí o hidróxido de sódio. Pronto, formou o precipitado. A gente vai pôr um pouquinho mais de excesso. A cor azul é a indicativa da formação do cobre, né, em solução, tá? Ele fica mesmo nessa coloração, e como ele está meio translúcido, significa que há a formação do precipitado de cádmio, tá? Agora a gente vai centrifugar esse material e separar o sobrenadante do precipitado, e no caso do precipitado nós temos então o hidróxido de cádmio. Bem pessoal, então a gente acabou de fazer a centrifugação. Então, como vocês podem perceber aqui, ó, eu tenho então em solução os íons cobre, e aqui precipitado, né, na cor branca aqui, o hidróxido de cádmio. Então ele não é solúvel nessas condições. Então eu consegui separar na presença, né, de cobre os íons cádmio. E aí nesse caso agora eu preciso identificar eles usando alguma técnica, né? Então primeiramente a gente vai separar eles. Então separamos aí a solução que tem o cobre do precipitado que tem os íons cádmio. Então agora, primeiramente, a gente precisa lavar ele. Então a gente vai lavar com uma solução com água, com algumas gotinhas de glicerina, tá? Então esse procedimento tem que ser feito umas 3 vezes, tá? E na centrífuga, separar, jogar fora o sobrenadante, e assim a gente vai para a próxima etapa. Então agora a gente vai para a centrífuga de novo. Bem pessoal, então a gente já fez a nossa lavagem, né? Essa é a nossa terceira lavagem. Então a gente vai separar aqui novamente o sobrenadante, que não interessa para a gente. Bem, então aqui nós temos simplesmente o hidróxido de cádmio. Então agora a gente vai solubilizar ele, né, e depois precipitar ele na forma de sulfeto de cádmio, tá? Então a gente vai usar aqui o ácido acético e depois a tioacetamida, tá? Isso aí vai identificar então como o sulfeto de cádmio tem uma coloração amarela,
isso indica a presença de cádmio na nossa amostra desconhecida. Então, acabamos já de solubilizar ele aqui, né? Pela presença do ácido acético, e agora a gente vai precipitar ele na forma de sulfeto, né? Utilizando a tioacetamida. Caso ele não forme de primeira, a gente precisa aquecer um pouquinho para que haja formação. Mas já formou, né? Então perceba que há a formação de um precipitado amarelo. Isso é indicativa da presença de cádmio na nossa amostra. Bem, pessoal, agradeço aí vocês pela participação, né, nessa nossa aula, né? A gente viu aí as reações com os metais mercúrio, bismuto, cobre, cádmio e chumbo, né? A gente viu algumas reações específicas, né, para a formação de sulfeto desses metais, né? Algumas reações específicas com o sulfato de amônio, com o hidróxido de amônio e, finalmente, né, a gente fez alguns testes, né? O teste de chama com cobre, né? Que a gente viu na chama a coloração verde esmeralda, né, para o cobre, né? Isso identificou a presença de íons cobre na solução da nossa amostra, né? Fizemos também alguns testes com respeito à presença de cádmio, identificação de cádmio na presença de cobre, né? Então todos esses testes aí foram importantes para a gente poder separar e identificar esses elementos importantes do grupo 4, né, da química analítica. Muito obrigado aí e continuem participando e curtindo aí a nossa videoaula. Obrigado.